Bom dia. Aquele frango xadrez que a gente pede no delivery de sexta-feira à noite tem muito mais a ver com o velho oeste americano do que com a China antiga. E por incrível que pareça, a história desse prato ensina exatamente como o nosso cérebro adulto consegue se adaptar para aprender um idioma novo. Então sejam muito bem-vindas a mais uma transmissão matinal da nossa amada ACAD FM. Quem nos acompanha agora já pode puxar uma cadeira, servir aquele café quentinho, porque o nosso mergulho profundo de hoje nas anotações de aula tá assim simplesmente imperdível. E para quem está chegando agora na nossa escola e ouvindo a gente pela primeira vez, eu sou o professor Paulo. E eu sou a professora Rachel. Nossa, é uma alegria indescritível começar o dia com essa energia vibrante. Saber que do outro lado a gente tem mulheres incríveis, que trabalham, estudam, cuidam da família inteira e ainda reivindicam um tempo precioso para investir no próprio intelecto é o que move a nossa escola, né? Exatamente, move a gente todos os dias. E hoje o dia é super especial. Quinta-feira, 30 de abril de 2026. O nosso encontro vai destrinchar as famosas Class Notes da plataforma da Academia BSB e a gente vai focar com muito carinho no grupo T243 do English Conversations Course. E o detalhe mais importante de todos, a gente está aqui para celebrar o fato de que essas alunas maravilhosas estão com o nível B1 do quadro comum europeu super consolidado. Um marco que merece palmas de pé. A nossa missão hoje é revisar os momentos de maior destaque das transcrições do Google Meet dessa turma. E, para entender o porquê desse nível B1 tá tão sólido, a gente vai explorar a ciência da adaptação. Desde a engenharia por trás das rotinas de fim de semana até a história fascinante da culinária sino-americana e os resultados de desempenho incrivelmente positivos das nossas estudantes. Então, vamos desempacotar essa ideia de adaptação? Começando pela nossa sessão de Speaking Training. O que mais me chamou a atenção nessas notas foi observar como o inglês deixou de ser, um objeto de estudo e passou a ser uma ferramenta real para descrever a vida agitada da mulher brasileira moderna. Total. O foco foi a rotina da aluna Noyane, 33 anos, mãe super dedicada de 2 gatos e dona de uma organização que, beira a perfeição. E o que é realmente fascinante dessa transcrição não é só o que ela faz, sabe? Mas como ela estrutura o pensamento em inglês para relatar tudo isso. A Noyane detalhou o sábado dela explicando o planejamento das refeições. Café da manhã, almoço, jantar e aqueles lanchinhos intermediários, né? Os famosos snacks. Mas a grande sacada pedagógica foi o uso natural do vocabulário de tecnologia. Ela descreveu como usa o aplicativo Notion para arquitetar a semana, tudo isso integrado com comandos de voz na Alexa. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, rapidinho, porque isso levanta um questionamento estrutural. Conseguir explicar o uso de inteligência artificial e de aplicativos de produtividade em inglês exige um repertório léxico gigantesco, certo? Não é apenas traduzir palavras soltas, é explicar processos lógicos de causa e efeito. Organizo minhas refeições através de um sistema virtual para otimizar o meu tempo. E a alunos usam os tempos verbais de rotina e hábito como uma fluidez impressionante. O vocabulário de supermercado surgiu de forma orgânica ali no meio, sabe? As compras incluíram os clássicos da nossa feira. É maravilhoso ver o domínio de palavras como lettuce para nossa alface, cucumber representa no pepino, a deliciosa guava e o iogurte. Nossa, deu até fome. Mas o contraste entre esse planejamento todo high-tech e a vida real foi o que me fez rir muito lendo as transcrições da aula. Porque, depois de tudo planilhado na Alexa, entra a dinâmica da família brasileira. A Noyane e a mãe dela pegaram o carro e foram fazer compras de roupas numa loja lá em Santa Maria. E o marido? Sobrou para ele voltar para casa a pé. Mentira, coitado. A caminhada do fim de semana já ficou garantida. Foi garantida na marra, E essa transição de cenários é essencial para a prática do idioma. O cérebro precisa transitar daquele ambiente corporativo e super organizado para o ambiente familiar e caótico usando a mesma língua. O que inclusive nos leva ao relato do domingo, que foi o dia da visita. E que visita, viu? Foram 6 horas direto na casa do sogro. Nossa Senhora, um evento social de grande porte. E o relato mostrou que eles passaram essas 6 horas inteiras só conversando e almoçando.
E lendo os comentários da aula, eu confesso que fiquei um pouco confuso com uma quebra de expectativa hilária. Como que é possível uma mulher multitarefa, que domina o Notion, que tem a vida engatilhada por comandos de voz na inteligência artificial, ir passar 6 horas na casa do sogro num domingo e não levar absolutamente nenhum presente? Faltou o básico da etiqueta. Não teve um vinho, não teve uma sobremesa bem docinha depois do almoço. Como que a tecnologia não previu o agradinho do sogro? Ai, essa beleza da sobrecarga cognitiva moderna, né? A mente da mulher lida com tantas variáveis de otimização que o ritual tradicional acaba, escapando. E a discussão que surgiu na aula foi riquíssima, justamente por causa disso. Em vez de ficar só ali corrigindo gramática, o ambiente da aula propiciou um conselho de vida. A sugestão que foi dada para a próxima visita foi algo bem mais artesanal, como equilibrar essa vida de inteligência artificial com o trabalho manual de assar um pão caseiro. Ah, o que nos fornece a ponte perfeita para a sessão de Pronunciation Guidance. Porque falar sobre fazer pão em inglês envolve toda uma engenharia vocabular muito específica. Discutimos os ingredientes essenciais: flour, para farinha, o fermento que dá a vida à massa, né? O yeast, água e sal. Com certeza. E os verbos do processo são um exercício de pronúncia maravilhoso. Misturar, criar a massa crua, que a gente chama de dough, sovar, que é o knead, deixar crescer, o rise, e finalmente assar. E aqui a gente precisa aprofundar o porquê de focar tanto nesses verbos. Sim, principalmente no verbo assar, né? O bake. Exato, a aula fez uma distinção crítica entre assar no forno, o verbo bake, e fritar, que é o que a gente faz na air fryer com pastelzinho. Mas a verdadeira estrela da aula foi o verbo sovar, o knead. Porque quando a gente chega nessa palavra, esbarramos num dos maiores paradoxos neurológicos para quem está aprendendo inglês. Os famosos homófonos. O terror das alunas. As palavras que têm exatamente o mesmo som, mas grafias e significados completamente diferentes. Eu adoro a analogia das gêmeas idênticas para explicar isso. É como imaginar ligar para essas irmãs por telefone. A voz é impossível de distinguir, né? Mas ao encontrá-las no mundo real, uma está com um avental sujo de farinha, sovando massa de pão, e a outra está numa sala de reuniões assinando contratos chiques. Elas soam idênticas, mas vivem em mundos opostos. O need, de precisar, e o knead, de sovar, onde aquela letra K no começo é completamente silenciosa. É uma excelente imagem, viu? E a lista de palavras gêmeas que a turma explorou foi super vasta. Tinha a preposição for e o número for, o substantivo meat, de carne, e o verbo meet, de encontrar, até mesmo hole, indicando um buraco, e whole, significando inteiro. Sim, mas me deixe desafiar essa lógica um pouquinho. Para quem não é falante nativo, isso parece uma armadilha, sabe? Como é que o cérebro humano consegue ouvir um som que serve para carne e para encontrar pessoas na mesma velocidade de uma conversa natural? E, não entrar em pane. Como nós decodificamos isso em frações de segundo? É mágico, né? A resposta está no que a linguística chama de processamento descendente, ou top-down processing. O cérebro adulto, de quem já está lá no nível B1, não escuta mais palavras isoladas. Ele absorve o bloco inteiro da frase. Ah, entendi. É quando o cérebro ouve I like to eat, ele já descarta na hora todas as definições que não se encaixam em comida. Ele já espera o meat com a letra a carne, e não o verbo encontrar. É o contexto que veste as palavras gêmeas. E é exatamente por isso que a gente insiste tanto que o idioma deve ser aprendido através de histórias e situações reais, e não com aquelas listas decoradas de vocabulário solto. Nossa, fica infinitamente mais claro. Sem o cenário, a palavra fica ali nua e causa confusão. E falando em confusões causadas pelo som, a nossa brincadeira sobre a falta de presente para o sogro rendeu um trocadilho excelente nas anotações, não foi? Rendeu sim. A gente vai comentar essa piada agorinha mesmo, mas antes a gente precisa fazer um intervalo bem rápido e já voltamos com muito mais do nosso encontro de hoje na ACAD FM. Fiquem por aí. Estamos de volta! Nosso mergulho matinal continua e retomando sobre a brincadeira da casa do sogro...
Ah, sim, o trocadilho sensacional das anotações. É, porque no momento de justificar a falta da sobremesa, a pronúncia da aluna quase escorregou da dessert, com a sílaba tônica forte no final, para o desert, o deserto árido de areia. O que, claro, levou a turma a uma conclusão super lógica. Faz todo sentido não levar um dessert para casa do sogro. Afinal, é praticamente impossível embrulhar o Sara inteiro para presente, colocar laço de fita e tentar enfiar aquela areia toda na sala de estar do coitado. O Sara na sala de estar ia ser inesquecível. Mas imagina a vassoura depois, ia dar muito trabalho. É muito melhor garantir a dessert, a sobremesa bem docinha. E olha como o nosso encontro hoje está fluindo de forma deliciosa. A gente já riu do contraste entre o planejamento de compras high-tech e a caminhada forçada do marido em Santa Maria. Desvendamos como o cérebro usa o contexto para separar as gêmeas idênticas na pronúncia e debatemos a importância sociológica do presentinho de domingo. Uhum. E tudo isso orbita o grande tema de hoje, que é a adaptação. Essa ideia de pegar um ingrediente super simples e transformar em algo novo através da necessidade nos leva direto para a sessão de Reading and Writing do nosso material. O texto que a turma discutiu abordou a adaptação cultural por meio de uma lente fantástica, a história da comida sino-americana. Ah, aquele frango xadrez do início do programa lá na abertura. O texto das anotações de aula leva quem lê para os Estados Unidos do século XIX, bem no meio da corrida do ouro. Um momento histórico muito denso em que o país tentava se vender como um grande caldeirão cultural, um melting pot, mas que, na prática, impunha barreiras e preconceitos super cruéis aos imigrantes. Exato, foi bem puxado. Quando o ouro escasseou e a grandiosa ferrovia transcontinental foi concluída, com o suor imigrante, as comunidades chinesas se depararam com legislações pesadas que os proibiam de assumir a maioria dos empregos formais. E o que acontece quando a porta do mercado de trabalho se fecha na sua cara? O instinto de sobrevivência cria suas próprias portas, né? O instinto de pegar e fazer. Isso! Eles começaram a abrir lavanderias e, claro, restaurantes. Mas aí, de novo, surge um dilema estrutural, não acha? Porque a comida tradicional chinesa daquela época, que era baseada em preparos muito regionais, ingredientes muito específicos que vinham de fora, provavelmente não ia agradar muito o paladar do trabalhador americano médio da época. Como que eles lidaram com essa barreira imensa de consumo? Eles adaptaram o idioma culinário. É brilhante. Eles perceberam que precisavam traduzir seus pratos para ingredientes que eram abundantes e muito baratos na nova terra. Inseriram vegetais americanos, que estavam ali fáceis, como brócolis, cenouras, cebolas. E o fator principal, aumentaram drasticamente a proporção de proteína animal. A carne, o famoso meat, de novo. A carne era acessível. Pratos como o chop suey e o frango General Tso, que muitas vezes a gente associa às dinastias chinesas milenares, na verdade foram criados ali nas ruas americanas como uma ponte de comunicação entre duas culturas. São pratos de resiliência. Caramba, isso muda tudo. Quer dizer, não é uma falsa comida chinesa como muita gente pensa. É uma comida autêntica sino-americana que nasceu da necessidade de comunicar sabor para um público estrangeiro. E pedagogicamente falando, o salto que a plataforma fez dessa história aí para a prática de writing das nossas estudantes foi de uma sensibilidade ímpar, incrível mesmo. Ah, sem dúvida. Porque da mesma forma que aqueles imigrantes pegaram os ingredientes que tinham nas mãos e reescreveram as próprias receitas para prosperar em um novo cenário, a aluna Noyane teve que pegar os fatos isolados do fim de semana dela e adaptá-los em um texto fluido e coeso lá na plataforma de ensino. E olha, a exigência gramatical era alta, viu? A atividade pediu o domínio do simple past, o passado simples, o que significa manobrar todos aqueles verbos irregulares que não seguem regras fixas. O ir que vira went, o comprar que se transforma em bought, ou o comer que vira ate. Mas o que realmente eleva o nível do texto
Não são só os verbos, né? Não mesmo, são as dobradiças da linguagem. O foco da escrita foi integrar os pronomes relativos, como o who para pessoas, o which para coisas e o where para lugares. Em vez de escrever frases picotadas, tipo eu fui ao supermercado, eu comprei itens, a aluna começou a criar arquiteturas bem mais complexas. Fica mais maduro. Exatamente. Ficou tipo, fui ao supermercado em Santa Maria, onde comprei itens que eram necessários para a semana. Lindo de ver. O papel dos professores ao avaliarem e fazerem as intervenções textuais lá na plataforma reflete muito isso também. Observar as correções não é sobre apontar erros com uma caneta vermelha punitiva, sabe? É muito mais como sugerir um tempero novo para aquele prato. A versão original do aluno trazia os fatos de forma correta, mas a versão ajustada pela correção carinhosa inseriu o fluxo, a naturalidade da fala. É esse refinamento constante que pavimenta o caminho de verdade para a fluência. Com certeza. E falando sobre pavimentar o caminho, encaminhando nossa conversa para a análise dos dados brutos, nós precisamos parar um momento agora para celebrar os números alcançados. O desempenho do grupo T24-3 está francamente espetacular. O sistema confirmou para a gente o que a gente já sentia na prática. O nível B1 dessas mulheres está mais do que solidificado. Nossa, e para dar a dimensão real a quem nos ouve agora, o repertório lexical documentado atingiu a marca impressionante de 2.496 palavras dominadas pela turma. Quase 2.500. E, no encontro ao vivo do Google Meet, registramos 48 minutos de engajamento oral intenso, comunicação verdadeira, troca de vivências, mas o dado analítico que mais me fascinou nisso tudo foi a métrica comparativa de pronúncia. A ferramenta de diagnóstico do sistema trouxe um insight brilhante nessa parte. Quem nos acompanha, pegue a lógica. Na aula passada, a Past Class, o tema orbitava em torno do vocabulário médico e corporativo. Eram termos extremamente formais e bem difíceis. Palavras que dão um nó na língua da gente, como a matriz da empresa, o famoso headquarters, ou aquela relação trabalhista com employer e employee. A gente lembra bem do sufoco dessa aula. O nível de dificuldade fonética gerou uma quebra grande na confiança. As consoantes agrupadas do inglês corporativo são super duras para a nossa fonética do Brasil. Total, são horríveis de pronunciar de primeira. O índice de erro lá estava no teto. Mas agora, na Current Class, a aula atual, trabalhando com os homófonos, aquelas palavras gêmeas ligadas às receitas, aconteceu um fenômeno incrível. A taxa que a gente chama de risco de desvio fonético despencou para menos 38%. Menos 38%. Gente, é um número assombroso. E o que causou essa queda tão vertiginosa de uma aula para outra? Se as palavras soam iguais a outras completamente diferentes, tipo meet e meet, não deveria ser mais difícil de pronunciar? Parece contraintuitivo, né? Mas o segredo é que, embora as palavras gêmeas testem a compreensão textual da aluna ao máximo, foneticamente, elas são formadas por sons básicos, curtinhos e muito mais confortáveis de falar. Dizer meet exige muito menos ginástica facial do que tentar falar headquarters. Quando as alunas dominaram o contexto da culinária, o medo de errar a pronúncia sumiu. O som em si não era mais um obstáculo. Isso comprova que a confiança na pronúncia vem de entender o ambiente da palavra. Compreender o ambiente. Olha, essa frase resume com perfeição o porquê de os curadores da nossa escola sempre inserirem referências históricas e geográficas profundas nas aulas. As referências bibliográficas do material apontaram para uma pesquisa sobre o Parque Nacional de Mesa Verde, lá no estado do Colorado. E é impossível não ficar mexido ao ler sobre aquelas antigas moradias indígenas. Aquelas estruturas esculpidas diretamente na rocha dos penhascos são verdadeiras obras de arte da sobrevivência humana. Os povos ancestrais construíram abrigos gigantescos dentro das fendas das montanhas, não apenas para se protegerem daquele clima árido de lá, mas para preservarem a identidade, a cultura e a segurança das suas comunidades por muitas gerações. E aqui reside a mágica maravilhosa do nosso planejamento pedagógico.
Relacionar mesa verde com o estudo de um idioma novo não é uma coincidência jogada ao acaso. A aluna dedica 6 horas do domingo dela, preservando o vínculo histórico da família ao ir almoçar com o sogro. Os imigrantes preservaram suas identidades através de receitas adaptadas, como o Chop Suey. Da mesma forma, as nossas alunas, mulheres com rotinas tão cheias e exigentes, esculpem em suas agendas semanais um espaço seguro para preservar seu intelecto. Ao entrarem na plataforma, elas constroem estruturas super duradouras para o próprio futuro. O idioma constrói um novo abrigo mental para elas. E é uma perspectiva muito poderosa. Todo esse esforço é a preservação e a expansão de quem nós somos. E se o mergulho até aqui já provou que essas alunas estão super prontas para grandes desafios, a gente precisa antecipar o que vem pela frente, claro. O temido e reverenciado Upcoming Linguistic Scope. O que as anotações apontam para a nossa próxima aula? As nossas alunas podem preparar os corações agora porque a gente vai entrar no território de um verdadeiro chefão clássico da gramática. Será que as nossas dedicadas estudantes finalmente vão desvendar os segredos labirínticos do Present Perfect? Esse tempo verbal maravilhoso, que parece não ter um equivalente exato em português, que fascina, que muitas vezes tira o sono, mas que, quando a ficha cai, abre portas inimagináveis para a fluência de uma comunicação sofisticada, é um suspense de prender a respiração para o próximo encontro. Nossa atenção está no ar, mas conhecendo bem o potencial extraordinário desse grupo, eu não tenho a menor dúvida de que elas vão dominar esse tempo verbal com a mesma maestria com que elas já gerenciam uma casa, uma carreira e os sistemas de inteligência artificial de compras. Eu concordo em gênero, número e grau. E antes de chegarmos aos nossos pensamentos finais do dia, chegou aquele momento tão aguardado e divertido, a nossa pausa para celebrar o suor e a dedicação materializadas na intermissão dos Gamification Points da Academia BSB. A celebração do mérito diário, amo essa parte. Para as ouvintes recém-chegadas, que ainda não estão familiarizadas com essa dinâmica incrível da escola, o sistema de gamificação é a nossa forma de aplaudir de pé cada minuto de dedicação das alunas. Cada atividade concluída na plataforma, seja um exercício rápido ali fora do horário de aula, o dever de casa impecável, ou a participação empolgada nas discussões ao vivo, tudo isso gera pontos valiosos. E esses pontos vão direto para o perfil individual de cada aluna no nosso site, funcionando como um combustível mesmo para elas subirem degraus no ranking de estudantes. É uma competição super saudável consigo mesma. E o mais cativante é que o suor vira recompensa física, né? Acumulando pontos, as alunas participam ativamente dos nossos sorteios mensais, que são repletos de prêmios que dão muito orgulho de exibir. Desde livros inspiradores e estojos incríveis, até canecas personalizadas, camisetas super estilosas da escola e, claro, o prêmio mais cobiçado de todos, a possibilidade de usar a pontuação como abatimento real no valor de outros cursos nossos. É o esforço gerando dividendos reais na conta delas. Então rufem os tambores mentais aí em casa, porque as conquistas registradas para as nossas protagonistas de hoje apontam para a seção Stars Won Today. E o número selecionado pelo sistema, que reflete toda a resiliência contínua dessas estudantes, alcançou um marco brilhante de 17 estrelinhas. 17. É um desempenho de ouro absoluto, que consagra o foco e o trabalho pesado. Parabéns imensos pelo compromisso constante com o próprio crescimento. 17 estrelinhas é a prova matemática de que não existem atalhos mágicos, o que existe é dedicação recompensada. E olha, é observando esse nível de comprometimento de mulheres tão atarefadas que eu chego a uma reflexão muito especial para encerrarmos a nossa transmissão matinal. Aprender um idioma na vida adulta nunca é uma questão isolada de decorar verbos irregulares ou, sei lá, aprimorar sotaque. É um processo transformador de reivindicar um espaço inegociável no mundo atual. É uma declaração silenciosa, mas muito, muito forte, de que a nossa voz tem peso, a nossa história merece ser contada e nós vamos garantir que o mundo tem a capacidade de nos ouvir e de nos compreender. Que posicionamento perfeito! E as suas palavras se alinham brilhantemente
a um pensamento que revolucionou a literatura. Em 1929, uma das mais grandiosas mentes femininas da língua inglesa, a Virginia Woolf, publicou um ensaio longo e fundamental intitulado A Room of One's Own, que o público brasileiro passou a conhecer e reverenciar com o título Um Teto Todo Seu. Em um contexto histórico de muita repressão, a autora defendia que para uma mulher poder criar, escrever sua própria narrativa e florescer intelectualmente, ela não precisava apenas de dinheiro, mas primordialmente de um espaço, de um quarto próprio e de autonomia mental. Exatamente isso. A independência do espaço reflete a independência do pensamento. E toda vez que as nossas alunas fecham a porta do quarto por alguns minutos, ligam os seus computadores, colocam os fones de ouvido e abrem a nossa plataforma para estudar, elas não estão apenas preenchendo lacunas de gramática num exercício. Elas estão erguendo as paredes de uma mente globalizada. Elas estão construindo e decorando de uma forma maravilhosa esse teto todo seu. Com essa reflexão monumental, nós concluímos nossa análise de hoje com chave de ouro. Foi uma honra genuína guiar esse mergulho intelectual. Para todas as maravilhosas que nos acompanham, mantenham o foco, aproveitem de verdade cada minuto do aprendizado e celebrem muito as suas pequenas vitórias diárias. Lembrem-se com orgulho do lema que fundamenta todo o nosso ensino aqui na escola. It's not only about the language, it's all about communication. Um excelente dia, muitos estudos pela frente e até o nosso próximo encontro matinal.